Bom, e agora há pouco, alguns minutos atrás, a advogada Larissa Cláudia Lopes de Araújo, que defende o réu Matheus Lima de Carvalho Lázaro, chorou durante a sustentação oral. Qual é o critério? Se eu perguntar, eu acredito que nenhum de Vossas Excelências sabe me dizer qual que é o critério desse processo. Ninguém sabe dizer porque não tem. Fui com a sua cara, boto você para fora. Não fui, você fica preso. Vi advogados serem humilhados, talvez por isso eu esteja com um pouco de medo aqui nessa tribuna. OAB nunca se manifestou para defender a gente. Eu não gosto de política. Eu sempre falo para todo mundo, eu não gosto de política. Então, meu choro aqui não é por partido, é pelo meu trabalho, que é tão desvalorizado que eu nem sei para que eu estou falando aqui se ninguém vai me ouvir. Bom, lembrando que o julgamento do terceiro réu, o Matheus Lázaro, segue em andamento neste momento no plenário do STF. O ministro relator Alexandre de Moraes está proferindo seu voto. Silvio, quero te ouvir em relação a um trecho da sustentação oral da advogada Larissa de Araújo, que tocou num ponto muito delicado, né? Ela lembrou da OAB, que permaneceu silente durante todos esses meses em relação aos atos do 8 de janeiro e todos os abusos que foram praticados contra esses manifestantes presos. Serei breve, Paula. Doutora Larissa Araújo, nós estamos te ouvindo e muitos brasileiros estão ouvindo o que a senhora acabou de falar. A senhora não está falando para ninguém, não. E o seu trabalho é muito valorizado. Seu trabalho não é em vão, apesar da entidade de classe que representa a classe da senhora, a OAB, e a postura que a OAB resolveu adotar, infelizmente, em relação a tudo que a gente está assistindo. É emocionante ver a senhora sustentando a sua defesa, independentemente do que o réu cometeu ou fez. E ele deve ser punido pelo que fez. Mas não só ele, como nenhum outro que será julgado, deve ser punido pelo que não fez. Esse ineditismo que nós estamos acompanhando de se punir e julgar em turba, em lotes humanos, ficará nas piores páginas da história. Será lembrado e, como disse Augusto Nunes, revisado no futuro. Infelizmente. Mas o trabalho da senhora não é em vão e, repito, independentemente do que o réu que a senhora defende fez. Que ele responda e pague pelo crime que cometeu. Tão somente por isso. Antes de passar a bola para Augusto, Ana levantou a mão. Quer comentar, Ana, em relação a esse trecho da sustentação oral da advogada Larissa de Araújo? Eu levantei a mão, Paula, exatamente porque, enquanto os meus colegas falavam, eu estava aqui assistindo, né, um olho no gato e um olho no peixe, e eu estava anotando, confesso, emocionada a defesa da doutora Larissa Araújo. Muito incisiva, muito emocionada, e esse ponto que o Silvio fala de condenar um inocente, Silvio, ela disse isso, ela pede permissão para citar Voltaire e diz assim, é melhor correr o risco de salvar um homem culpado do que condenar um inocente. Aí ela continua numa defesa brilhante, doutora Larissa, estamos ouvindo a senhora. Ela diz também assim que a sentença já está pronta, assim como o desembargador disse, o doutor Sebastião, né, todos já estão previamente condenados. A doutora Larissa fala isso. E um ponto que chamou muito a minha atenção, ela disse que estava com medo de estar ali. Olhem que absurdo. Ela disse, eu estou com medo de estar aqui, eu estou com medo de falar. Fomos desrespeitados, os advogados foram desrespeitados, a OAB não protegeu nossos direitos, eu estou com medo de estar aqui, ela disse. Aí depois ela disse que desde o dia 11 de janeiro ela está com presos ali na Papuda, dando apoio moral, Paula.
e ela fala: estou dando apoio moral desde o dia 11 de janeiro, porque no processo eu não posso fazer nada. Quantos pedidos de revogação fizemos? Nem sei. Quantos foram apreciados? Nenhum. A PGR se manifestou pela soltura de dezenas, mas o ministro Alexandre de Moraes deu de ombros. E aí ela fala, inclusive, que o Matheus, o cliente dela, ele foi preso a 4 quilômetros do Congresso. Ou seja, é difícil a gente olhar imagens como essa, ver uma advogada emocionada, não porque talvez um inocente esteja sendo condenado, ou provavelmente vai ser condenado a 16 anos de prisão. Inclusive, Augusto, eu anotei aqui, a Elise Matsunaga, o STJ diminuiu a pena dela de 19 anos e 11 meses para 16 anos e 3 meses. E agora esses rapazes de 23, 24 anos vão ficar 17 anos na cadeia. Então é muito difícil ver e acreditar em qualquer sistema se uma advogada está com medo de argumentar na Suprema Corte de uma nação. Augusto, quero te ouvir também. É interessante notar, né, que o sentimento da advogada da Larissa de Araújo de que as sentenças já estão decididas é muito semelhante ao que disse o Sebastião Coelho, advogado do primeiro réu condenado a 17 anos de prisão, o Aécio Pereira, né? Ele, em nota, disse o seguinte, abre aspas, Sebastião, todos os demais, em relação à condenação do Aécio, né, foi totalmente injusta e desproporcional. Todos os demais já estão previamente condenados. Basta os senhores ministros fazerem o copia e cola dos seus votos. Então é aquela sensação de que você está ali fazendo um mero teatro em frente aos ministros do Supremo, né, Augusto? Exatamente isso. O que a Ana falou é perfeito. Quer dizer, o Brasil está descobrindo que esquartejar alguém é menos grave do que o que houve no 8 de janeiro. É menos grave do que ir a Brasília e chegar no dia 9, depois de uma manifestação que terminou em depredações. Porque estão presos também, foram presos os que chegaram dia 9. E também eles só se livrarão, se depender do Supremo, se livrarão da tornozeleira eletrônica se confessarem a culpa que não têm, se confessarem o que não terem feito, o que não fizeram. Esta situação nós vamos debater à parte. Eles não estão em julgamento, estão em casa, vendo o que acontece e com tornozeleira. Até quando isso vai durar? Como é que faz? Eles vão ter que se declarar culpados? Não adianta, como diz, é comovente e revelador, né, o pronunciamento da advogada, da doutora Larissa. É muito emocionante, porque mostra um país realmente do avesso, mostra o faroeste brasileira aí chegando ao seu momento mais delirante, né? Ela não conseguiu recorrer, ela não conseguiu que o recurso que ela apresentava fosse examinado por alguém que acumula os cargos de delegado, juiz, promotor, vítima tal, e revisor, examinador dos recursos contra as próprias decisões, que é o Alexandre de Moraes. Como é que pode? Não foi atendida a OAB? Calada, bando de covardes, né? E militantes políticos da pior categoria, que ficavam dizendo Lula inocente, tal, defendendo culpados. Isso eles sabem. Isso eles sabem. Advogados como aquele já cometeu crime. Para que punir? Agora mostram quem são. É comovente e advogada, é bom saber, é ouvida sim por nós. Essa bandeira de manifestações que deve ocorrer no dia 15 de novembro, sim. É a libertação dos inocentes. Tá? É a devolução aos advogados dos direitos que eles têm.
Está preso o réu há 8 meses, ela sabe que não adianta argumentar. E depois você tem uma pessoa sincera, né, e por isso comove, e tem um canastrão como o Alexandre de Moraes, que se revela por inteiro, e mais ainda, revela a perversidade que marca o caráter dele na hora do improviso. Então, porque o advogado confundiu o Pequeno Príncipe com o que escreveu Maquiavel, e ele que ignora os próprios livros e faz o contrário. E ele que expôs todas as teorias ali sobre o direito constitucional, que ele agora atropela. Aí falsa erudição. Também lê muito pouco, senão falaria melhor. E aí vem, deveria defender o réu, como se ele prestasse atenção. É como o estagiário Toffoli, né? Está no papel dele. Ele aparece lá de vez em quando, parece um cuco, né? Tem hora marcada para aparecer, cuco no relógio, ele no plenário, para dizer voto com o ministro relator. E vai embora para tratar de se defender, de se explicar no escândalo, já não é mais caso, é escândalo da Odebrecht. Vai ser examinado por vários países. Isso aí, esse é réu, condenado a ser réu, pelo menos no exterior, por enquanto. E ficam os outros 10, 2 estão contestando. O Constantino tem razão e é bom a gente fazer essa ressalva. Condena a 8 anos. O que eles pensam que é o tempo? O que eles pensam que é o tempo? Eles têm tempo para desperdiçar em viagens ao exterior que nós pagamos, ou os outros financiadores. Mas a gente sempre acaba bancando essa conta também. Então, esse julgamento é uma coisa extremamente pedagógica, pena que mostre o que há de mais escuro no Brasil, mas é necessário. É necessário, a gente tem de ver esses detalhes todos. Como é que vão ficar os outros? Tem centenas ainda esperando, e nós estamos vendo o que já fizeram com 3. E agora eles estão querendo escapar até dos 8 primeiros. Porque eles querem fazer o julgamento virtual. Não pode. Não, mas então isso aí vai se estender pelo 2024. Culpa deles. Culpa deles. Soltem as pessoas, os réus entre aspas, devem esperar em liberdade. Em liberdade deve esperar o julgamento. Agora, eles julgam em última instância. E como revelou a advogada, não examinam recurso. Então, se você é julgado na primeira instância, você tem a chance de recorrer na segunda instância, você tem a chance de uma terceira, e aí pode chegar ao Supremo. Mas eles já negam na origem. Eles assassinam o devido processo legal e acham que isso vai durar? É claro que não. É claro que não. Essa composição do Supremo não é eterna. Não é eterna. E vamos ver até onde eles afrontam o Brasil antes que o povo retome as ruas e exija democraticamente a libertação dos culpados. Essa bandeira é a que deve nortear as manifestações que têm que ser feitas em prazo rápido e, se possível, durante esse julgamento.